Já pensou em ser dono de um quarto de hotel? Mas calma, não para passar as férias, e sim para ter um investimento que gera renda todo mês. Parece bom, né? Pois é, no Brasil existe um modelo bem particular para isso, que nasceu para resolver um problemão do nosso mercado, o tal do condo hotel. E hoje a gente vai desvendar como é que ele funciona. Olha, quando a gente vê uma imagem dessas, a gente logo pensa em descanso, em férias, naquele luxo. Mas e se fosse possível ser dono de um pedacinho disso tudo? E mais, e se essa propriedade não fosse só um imóvel, mas sim um ativo financeiro, com regras, regulado, quase como uma ação da Bolsa de Valores? Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar. Bom, como quase toda grande ideia, ela normalmente surge para resolver um problemão, né? E para entender por que o Condotel se tornou uma peça tão importante no Brasil, a gente precisa voltar um pouco e entender qual era o tamanho do desafio. A pergunta era simples: como construir hotéis novos num país onde conseguir crédito para isso sempre foi uma verdadeira batalha? Então, vamos lá. Imagina a cena. Alguém tem uma ideia ótima para construir um hotel novinho em folha no Brasil. Onde buscar o dinheiro? A resposta mais óbvia seria no banco, certo? Pois é, mas historicamente, essa porta esteve quase sempre fechada. O setor financeiro, tirando uma ou outra exceção, nunca olhou com muito carinho para projetos de hotelaria, o que tornava o crédito muito caro e raro. E aí, como é que o mercado resolveu essa parada? Com uma sacada que, olha, foi genial. Em vez de depender de um único grande investidor ou de um banco, a solução foi fatiar o projeto. A ideia passou a ser vender cada quarto do futuro hotel, um por um, para investidores individuais, ainda na planta. É como se fosse um financiamento coletivo, que no fim constrói um hotel inteiro. E não vamos pensar que isso é uma coisinha pequena, um nicho. Como o próprio Caio Calfá, que é uma referência gigante no setor, diz, essa se tornou a principal solução financeira para construir hotéis no país. Sabe o que isso quer dizer? Que sem esse modelo, uma boa parte dos hotéis que a gente vê por aí no Brasil hoje simplesmente não teriam saído do papel. Ok, o conceito geral parece claro, mas é exatamente aqui que mora a confusão para muita gente. Na prática, o que diferencia um condo-hotel de um flat ou de um apartamento de aluguel de temporada? Os detalhes aqui são tudo. Vamos botar os pingos nos is de uma vez por todas? Certo, vamos lá. Regra número 1 do condo-hotel. Ele é, perante a lei, um hotel. Tem licença de hotel e tudo mais. A pessoa que compra é dona do quarto, tem escritura, mas tem duas condições que não se negociam. Primeira, não pode morar lá. É um produto de investimento. Segunda, é obrigatório deixar a unidade no sistema de locação conjunta, o famoso pool, que é gerido por uma operadora hoteleira profissional. Agora, vamos para a parte hotel ou flat, como muita gente chama. Aqui, o jogo é outro. A licença dele é residencial. E qual a grande consequência disso? Liberdade. O dono escolhe: quer morar no seu apartamento? Pode. Quer alugar por conta própria? Pode também. E se o prédio tiver um pool de locação e a pessoa quiser participar? A decisão é dela. A palavra-chave aqui é opcional. E por último, o que a maioria de nós já conhece bem: o aluguel de curta temporada. Pensa naquele apartamento da Airbnb, sabe? São unidades num condomínio residencial comum, com poucos serviços ou até nenhum, onde o próprio dono ou uma empresa que ele contrata faz a gestão dos aluguéis. Não tem aquela operação de hotelaria integrada por trás. Então, para resumir e não ter mais dúvida, de um lado, o condotel é investimento puro, com licença de hotel e a participação no pool de aluguel é obrigatória. Do outro lado, o aparte hotel é flexibilidade, licença residencial e o pool é opcional. Essa é a diferença fundamental que define tudo. Mas afinal, quem é que faz essa máquina toda girar? Por trás de um projeto de condo-hotel tem uma verdadeira orquestra de profissionais trabalhando. Vamos conhecer quem são as figuras principais nesse ecossistema. Basicamente, a gente tem 4 peças-chave. Primeiro, o incorporador, que é quem idealiza e estrutura o negócio todo. Depois, vem a operadora hoteleira, que está ali no dia a dia, cuidando dos hóspedes e garantindo que o hotel funcione. Aí entra o Asset Manager, que é o grande aliado de quem investe. O trabalho dele é fiscalizar a operadora para garantir o máximo de lucro. E, claro, o investidor, que é quem compra a unidade e faz tudo isso ser possível. Agora, vamos virar a chave. Vamos colocar o chapéu de investidor. Se alguém está pensando em colocar dinheiro nisso, como se analisa a oportunidade? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender que não se está comprando só um imóvel. É muito mais que isso. Está se comprando a participação em um negócio.
E essa diferença é fundamental, porque legalmente um condotel é um contrato de investimento coletivo, o tal do SIC, e significa que ele é regulado pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Sim, o mesmo órgão que fiscaliza a Bolsa de Valores. Isso traz muito mais segurança e regras claras para o jogo. Com tudo isso na mesa, a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão, literalmente. Afinal, é um bom investimento? Para responder essa pergunta, não tem fórmula mágica. A gente precisa colocar duas coisas na balança, como em qualquer investimento sério. De um lado, os riscos, o que pode dar errado. E do outro, a rentabilidade, quanto dinheiro isso pode de fato gerar. Vamos analisar cada um desses lados. Quando a gente fala de risco, existem dois grandes momentos de preocupação. O primeiro é o risco da obra. Será que o prédio vai ser entregue no prazo dentro do custo? Ou vai virar um elefante branco? O segundo é o risco da operação, já com o hotel de pé. E se abrem 3 concorrentes na mesma rua? E se a demanda de turistas na cidade simplesmente some? Tudo isso tem que entrar na conta. Agora, olhando o lado bom na balança, o lucro pode vir de duas maneiras. A primeira é o rendimento mensal, aquele pinga-pinga na conta que vem de uma parte do lucro líquido que o hotel gera. A segunda é o ganho de capital lá na frente, a valorização do imóvel, que permite uma venda por um preço bem maior do que se pagou. Claro que uma análise completa é super complexa, mas existe uma ferramenta rápida, uma regra de bolso, que os profissionais do mercado usam para ter uma primeira avaliação, para saber se o preço que estão pedindo faz algum sentido. A regra é surpreendentemente simples. É conhecida como o multiplicador de 1000. Ela diz que o valor justo de um quarto de hotel é, mais ou menos, 1000 vezes a sua diária média efetiva. E aqui está o pulo do gato. Não é a diária de balcão que aparece no site. É a diária que o hotel realmente faturou, em média, por quarto, já considerando descontos e a ocupação. Vamos a um exemplo prático para ficar bem claro. Se um hotel tem uma diária média efetiva de, digamos, R$ 250, por essa regra, cada quarto deveria valer algo em torno de R$ 250 mil. Se estão oferecendo esse mesmo quarto por R$ 400 mil, um sinal de alerta acende. Agora, se a oferta for por R$ 200 mil, talvez seja uma boa oportunidade. É um cálculo de guardanapo, mas é um ponto de partida muito poderoso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com o turismo se reaquecendo, com a demanda hoteleira em alta de novo, será que estamos prestes a ver uma nova onda de desenvolvimento de condo-hotéis surgindo no horizonte do mercado brasileiro? Essa é uma pergunta que só o tempo vai poder responder.